Mário Figueiredo fazem-me companhia esta tarde. Boa tarde aos três. José Manuel Freitas, surpreendido com este 11 um pouco de remendos, não é? Tendo em conta algumas ausências de peso. Boa tarde, Andréia. Boa tarde ao Zé Nunes e ao Mário, seus telespectadores. Uma mini-revolução portista, por força das circunstâncias, concretamente das lesões e dos castigos, mas também por opção técnica, como sejam as ausências, o afastamento da equipa titular de Borja Sainz e de Gabri Veiga. E, portanto, o Futebol Clube do Porto, em certa medida, prova que tem um plantel com muitas alternativas. Continua a surpreender-me o facto de um momento para o outro, um pouco parecido com o que aconteceu no Benfica, chegada de Rafa, afastou-se o Dakov da titularidade. No Futebol Clube do Porto saiu o Pablo Rosário, que tinha sido um elemento preponderante na equipa portista durante muitos jogos, inclusivamente aqui a meio da semana falámos nessa possibilidade e eu acreditava que sim. Até foi o Pedro Sousa que falou nisso. Pablo Rosário à direita e Alberto Costa à esquerda na defesa. Vai regressar Zaidu, que é um futebolista que não tem tido muitas oportunidades com Farioli, mas pronto, eu acho que o Futebol Clube do Porto apresenta uma equipa com muita qualidade, na linha daquelas que o Futebol Clube do Porto tem apresentado, e até com mais criatividade. Ver Rodrigo Mora em ação é um motivo de satisfação para quem gosta de futebol e gosta de um futebol criativo e de um futebol irreverente. O menino é um futebolista de primeira linha e vai jogar ali próximo de outro menino que o Futebol Clube do Porto contratou, que é este miúdo polaco, o Pietuzewski, que também tem muito potencial. Portanto, o Futebol Clube do Porto pode lamentar-se do facto de não ter Samu, que era a referência atacante da equipa, e de não ter Kivior, que era, diria, o barómetro defensivo, mas apresenta uma equipa com muita qualidade e que, para mim, faz do Futebol Clube do Porto, com todo o respeito pelo trabalho do Nacional, que tem sido um belo trabalho, leva-me a dizer que o Futebol Clube do Porto é favorito. Mário, e destaque para essa inclusão de Rodrigo Mora no 11. Muito se tem falado, aliás, desde o início da época, e mesmo quando o Porto estava na melhor fase, havia quem reclamasse a titularidade de Rodrigo Mora. Tem aqui uma boa oportunidade para agarrar o lugar? Boa tarde a todos. É uma boa oportunidade, mas que ele justifica pelo aquilo que fez do Clássico. É preciso não esquecer que quando Rodrigo Mora entrou, o gol do Futebol Clube do Porto surge numa jogada de Rodrigo Mora. Portanto, justifica plenamente esta chamada ou esta integração no 11. Nota-se claramente que eu tenho alguma expectativa de ver como é que Farioli reage aos maus resultados. E maus resultados, a derrota com o Casa Pia, o empate com o Sporting, que pode não ser considerado um mau resultado, porque pareceu-me que ele até tinha ficado satisfeito com esse resultado. A verdade é que vamos ver como é que reage a uma deslocação normalmente sempre muito difícil. E, portanto, houve aqui alterações que podem tirar daqui aquele ADN da equipa. E a começar logo pelo Zaidu. Também achava que ia jogar o Pablo Rosário ali à direita, um jogador com ritmo, com consistência, que o treinador conhece bem e que, portanto, fazia algum sentido entrar. Zaidu vem de lesão e entra diretamente para a titularidade, o que pode não ter o ritmo suficiente para travar ali o ataque do Nacional. Depois cria aqui uma situação que é aquela defesa muito sólida, onde havia Kivior, deixa de haver nem à esquerda nem a central. Portanto, também gera expectativas. Depois no meio campo forte, Froholt e Alan Varela dão efetivamente uma consistência muito grande. O Rodrigo Mora traz aquele acréscimo de qualidade e toque de bola. Depois, na frente de ataque, é que eu acho que duas mudanças, uma por necessidade, Denis Gul no lugar de Samu, porque está lesionado, mas depois o Pietuzewski acho que está-me a gerar alguma expectativa de ver o que é que ele pode trazer ao jogo. Porque, sendo que Borja Sainz tem estado muitos furos abaixo, não é? Tem, mas continua, está mais experiente e pode-se adaptar melhor fruto dessa experiência de ter mais jogos, mais tarimba, digamos. Portanto, está-me a gerar alguma expectativa de ver como é que a equipa vai jogar, sendo certa que um novo resultado negativo pode comprometer aqui as ambições do Futebol Clube do Porto chegar ao título. Certo é que também há muita expectativa para perceber se nesta fase, porque já percebemos que Monfi se calhar ainda não está no ponto que Farioli pretende, se Denis Gul pode ser Samu nesta equipa do Porto, não é? Boa tarde, Andréia, Zé Manuel, Mário, boa tarde aos espectadores do UNAL. Bom, em relação a essa questão, e já lá irei às restantes alterações, e não são poucas, são 5, entre algumas de força maior e outras por opção, como disse o Zé Manuel, são 5. Em relação a Denis Gul, bom, repara, lesionante Samu, titular indiscutível,
dando a titularidade a Mufi, que acabou de chegar. Isso era matar completamente o Denis Goul. Portanto, percebo que, do ponto de vista do critério, dos princípios, esta titularidade seja dada a Goul, embora me pareça, se Mufi estiver bem do ponto de vista físico dentro de algum tempo, que será ele o dono do lugar, e mesmo em competição direta com Samu, eu não sei se isso não poderia acontecer, não porque Samu não seja um bom jogador, mas estamos a falar de um jogador muito jovem, que tem algumas oscilações de rendimento, e infelizmente para ele agora vai estar muito tempo fora, enquanto que Mufi é um jogador com 26 anos, já é um produto acabado, vamos dizer assim, internacional, pelo seu país, já testado em vários campeonatos. 5 alterações: Tiago Silva, Zaidu, Rodrigo Mora, Piatuzevski e Denis Goul. Saem Kivior, Moura, Gabri Veiga, Borja Sainz e Samu, uns por motivos de força maior, outros por opção. A armada espanhola toda fora da equipa. Borja Sainz e Gabri Veiga no banco, Samu na enfermaria. E parece-me que esta equipa ou este escalamento, na minha opinião, pode ter a ver com várias situações. Uma, em relação a Mora, eu acho que é inteligente da parte de Farioli, mesmo que não seja de forma completamente convicta, que ele faça esta aposta. A avaliar pela utilização que Mora tem tido no passado, durante a temporada, particularmente no passado recente. Mas repara, ele, de alguma forma, foi pressionado pela opinião pública em relação à questão dos centrais e acabou por ceder, com Tiago Silva no banco e Kivior a jogar frente ao Sporting. Em relação a Mora, houve muitas reclamações, particularmente no jogo com o Casa Pia, e agora, sem Samu, deixar Mora de fora e a possibilidade de alguma coisa não correr bem, as críticas iriam ser muitas. E assim, pelo menos, está respaldado, porque ninguém o pode acusar de não ter apostado em Mora nesta fase logo de início. E eu acho que faz todo o sentido, e defendi isso aqui. Sem o principal goleador, ele vai precisar de mais jogadores com talento para desequilibrar, para aproximação à área, para criar situações de gol. E desse ponto de vista, Piatuzevski, que é um jogador também, embora muito jovem, muito vertical, muito alegre, muito dinâmico. Vamos ver como é que ele reage a esta titularidade. Mas eu creio que esta aposta de Farioli acaba por indiciar que ele vai ter uma equipa mais ofensiva do que é habitual, apesar de não ter Samu, mas tem realmente dois desequilibradores, um pelo lado esquerdo e outro pelo meio, que é Rodrigo Mora. Mas, Zé, achas que este Porto hoje está à prova, mais do que por as opções individuais serem diferentes, mas à prova por vir deste ciclo que ainda não conhece, que é de 2 jogos sem conseguir vencer, e sabendo que, por exemplo, o Benfica já venceu nesta jornada, é um Porto que hoje também, a nível anímico, psicológico, vai ter de provar que merece o primeiro lugar? Por muito que se possa dizer o contrário, o Futebol Clube do Porto está pressionado como está o Sporting. De repente, o Benfica entrou claramente na luta pelo título. Isso aí parece-me indiscutível, por força de o Futebol Clube do Porto, em 2 jogos, ter perdido 5 pontos. E os pontos em Portugal, na nossa Liga, estão pela hora da morte, como se sabe. E, portanto, tratando-se de um jogo fora do seu ambiente, na sequência de 2 resultados negativos, vamos ver até que ponto a capacidade emocional do Futebol Clube do Porto reage à pressão externa, não interna. Porque dividir o jogo com o Nacional era uma situação, e é uma situação para a qual o Futebol Clube do Porto está preparado. Por outro lado, indo um pouco ao encontro daquilo que o Zé Nunes disse, eu também acho que a entrada do Mora tem aqui um sentido de espicaçar o jovem futebolista. Anda toda a gente, o treinador também é capaz de ter pensado isto, anda toda a gente aí fora a dizer que tu é que és o maior. Então, neste momento em que nós precisamos de nos impor para manter a nossa bitola, tens aqui a grande oportunidade. E, portanto, eu acho que se não se colocar uma grande carga emocional nas costas do jovem futebolista, eu acho que ele pode responder, e se o deixarem andar à vontade. Agora, não peçam a ele para fazer determinadas coisas que muita gente quer que ele faça, porque, posicionalmente ele pode ajudar a fechar espaços e ajudar a defender, mas a principal característica do Mora é ele, com a bola no pé, desbravar a caminha rumo à baliza do adversário e tabular ali com os seus companheiros. E aí é o melhor de todos. Não, realmente é a nata do futebol português, faz parte de um leque de jovens futebolistas com um potencial extraordinário. E, portanto, eu acredito que
O Rodrigo Mora pode ter uma importância grande no jogo, mas também do outro lado, me parece que Tiago Margarido, que é um homem que conhece bem as armas que tem à sua disposição, que, prevendo que o Futebol Clube do Porto pudesse apresentar algumas alterações e uma delas fosse a inclusão de Mora na equipa titular, e eventualmente pode preparar ali um esquema na zona intermediária para tentar travar um pouco a capacidade de construção do jovem futebolista. Só gostava de dizer aqui uma coisa, também indo ao encontro do que o Mário disse, que há um futebolista no Futebol Clube do Porto, dentro do quadro da Armada Espanhola, que neste momento da época está na sua pior fase, que é Borja Sainz, que na fase inicial da competição e das outras competições tinha uma preponderância grande no jogo do Futebol Clube do Porto. Eu não sei o que é que aconteceu ao espanhol, ele não está numa fase boa, e depois há outra boa notícia para o Futebol Clube do Porto, que é... eu não consigo perceber algumas coisas no futebol português, foi a despenalização. Não, eu não estou aqui a dizer que não devia ter acontecido ou não. Surpreende-me que um futebolista que é castigado com determinado número de jogos, de repente, seja despenalizado por força de um documento. Está no banco. William Gomes. Mas do meu ponto de vista, parafraseando o selecionador de Portugal, é o verdadeiro espalha-brasas do Futebol Clube do Porto. Quando entra, agita muito. Mas, Mário, ainda olhando para estas contas, se o Porto hoje não consegue um resultado positivo, parece que tudo isso vai mexer também com o que virá imediatamente a seguir das três equipas. Hoje o resultado do Porto mexe com o campeonato, com o Porto, com o Sporting e com o Benfica? Vai mexer e, acima de tudo, pode ser o início de qualquer coisa. Pode ser o início daquela vantagem que o Futebol Clube do Porto tinha. 3 jogos consecutivos significa que é uma crise. A derrota, a primeira, pode ter sido por acaso. O jogo com o Sporting, admite-se, é um jogo entre candidatos e que, portanto, o bicampeão nacional é natural. O empate acaba por servir as duas equipas, porque foi isso que eu senti dos dois treinadores. Agora, um novo desaire, isso significa comprometer toda a vantagem, todo o pecúlio, com uma preocupação. Acaba por trazer, acaba por fazer renascer no Benfica a esperança de chegar ao título. Porque o Benfica entra efetivamente também nessa luta. Sendo o Benfica o primeiro a jogar, já criou essa pressão e agora só aqui para compor aqui aquilo que o Zé estava a dizer, em relação ao William Gomes. O William Gomes é efetivamente um jogador desequilibrador, estranho que não esteja no 11, fruto do esforço grande que o Futebol do Porto fez, mas há aqui uma coisa que é bom que isto fique claro, é estas despenalizações, quer dizer, cumpre um castigo, a meio do castigo é despenalizado, ou seja, despenalizado porque a Previdência Cautelar suspende o castigo, até ao recurso dotado estar resolvido. Mas depois há aqui uma questão. A entrada do William Gomes à cara do jogador do Casa Pia, de pitão no ar, golpe de karaté, não é para 2 jogos de castigo? Se aquele lance não é para 2 jogos, então digam-me qual é um lance para 2 jogos de castigo ou um lance ou quando é que se deve pedir. É que uma coisa... Uma fratura exposta. Claro, é que nós, por exemplo, falamos muito da despenalização e do Tribunal do Sul quando libertou o Palhinha, mas atenção, foi um cartão amarelo que foi mal mostrado e que havia dúvidas. Sim, mas não deixa de ser um tribunal que não é desportivo, não é um golpe de karaté, isso só acontece em de pé à cabeça do adversário, que lhe causou mazelas graves ao jogador, que o jogador continuou a jogar, mas sabe Deus. E a verdade é que depois o Porto quer a despenalização a meio de um castigo e agora isto vai para o TAD e vai-se arrastar durante o tempo que for necessário, porque depois o Porto paga ao TAD e provavelmente vamos ver se isto não fica por aqui. Sim, mas como referias, não é um exclusivo do Porto, não é? Sim. Os clubes jogam com estas Não, mas a minha dúvida não é por ser o Porto. É um lance para 2 jogos de castigo. Eu acho que aquilo do William Gomes encaixa nesse perfil para 2 jogos de castigo. Uma entrada agressiva, à karaté, na cara de um adversário. Portanto, se isto não é 2 jogos de castigo, o que é 2 jogos de castigo? Olhando ainda para estas contas, sabendo que o Sporting, por exemplo, também entra logo depois de saber o que é que fez o Futebol Clube do Porto nesta fase, de facto, os pontos ganhos e perdidos pelos rivais também entram em campo. No caso, o Porto vai pensar no Benfica e no que poderá fazer o Sporting vai ter em conta o que aconteceu com os rivais? Achas que nesta fase isso acontece? É claro que sim, é claro que estão todos a marcarem-se uns aos outros. O Benfica já fez o seu trabalho, já ganhou, está obviamente a pressionar o Sporting e até o Porto.
Eu creio que este alinhamento inicial da equipa do Porto, face às circunstâncias, em alguns casos indisponibilidades, noutros abaixamentos de forma e opções técnicas puras e duras, eu diria que o Porto aposta claramente na obtenção de um golo rápido. E é isso que o Porto precisa, até para marcar imediatamente distância e não dar ideias à equipa do Nacional. Porque... Mas achas também por tranquilidade ou seja, Farioli sente que os jogadores precisam de chegar a esse golo rapidamente, Claro, porque tu repara, esta equipa do Nacional perdeu aqui na Choupana com o Benfica por 2-1, aos 89 minutos estava a ganhar 1-0. Bresciani marcou aos 89 e Pavlidis marcou aos 94. Há menos tempo do que isso, em Alvalade, o Nacional fez um grande jogo e perdeu aos 96 minutos com um gol de Luís Soares, por 2-1. E mesmo com este Porto, quando o Porto estava, numa fase muito forte, foi jogar ao Dragão e perdeu por 1-0 com um penalti de Samu. Tiago Margarido, o Zé já falou nisso, é um ainda jovem treinador que tem feito um trabalho muito bom na equipa do Nacional. A equipa do Nacional está a atravessar um bom momento. E olhando... um treinador há mais tempo numa equipa na primeira liga. É verdade. E é um treinador que tem vindo, houve alturas, te recordas, é que parecia que o despedimento era inevitável. Sim. E o que é facto é que a administração do Nacional aguentou e ele tem feito um excelente trabalho. Mas esta disposição, este alinhamento tático posicional do Porto vai obrigar, na minha opinião, Víctor Froholt a um trabalho de desdobramento ofensivo e defensivo muito grande. Porquê? O Porto vai jogar com Alan Varela por trás, uma espécie de um triângulo invertido com Froholt e Mora. Depois com Piatuzewski na esquerda, Pepe na direita e Denis Gould. Muita gente ofensiva, por isso eu disse que era um Porto muito ofensivo, até mais ofensivo do que quando tem Samu, desde logo pela entrada de Mora, que desequilibra logo as coisas desse ponto de vista. Mas atenção à transição ofensiva do Nacional. Tem dois jogadores nas alas muito rápidos, o moçambicano Wikitembo, se é que está certo, e o Paulinho Boia, e o Chuchu Ramírez é um jogador que faz muitos golos. É uma equipa muito perigosa na transição e a Froholt vai ter que olhar sempre para as costas para apoiar a Alan Varela. Da mesma forma que tanto Piatuzewski como PP também vão ter que ajudar nos seus corredores. Portanto, vai ser aqui uma luta de gato e rato muito interessante. O Porto vai querer entrar a matar para marcar um gol, para criar distância, ganhar confiança, como tu dizias, e não dar ideias ao Nacional. E o Nacional não vai nunca desperdiçar a oportunidade de surpreender o Porto, particularmente em transição. Eu acho que vai ser uma luta tática muito interessante desde a fase inicial. Zé, também achas que há essa preocupação de Farioli da equipa estar a ressentir também a nível psicológico, anímico, aquilo que aconteceu nos últimos dois jogos? O Futebol Clube do Porto, nos jogos em que encontrou um adversário que joga uma frase do futebolês com um bloco baixo, tem evidenciado grandes dificuldades de penetração. Tem dificuldade em construir, tem muito poucas aproximações à baliza, é obrigado muitas vezes a deslocar para as faixas laterais, particularmente para a esquerda Samu, hoje não tem Samu, Denis Gould é um futebolista diferente, e daí Piatuzewski, PP e Mora poderem ter um papel muito importante. Mas eu acredito que o Nacional vai jogar, como seria antigamente, fechadinhos na defesa e rápido no contra-ataque. Através daqueles dois futebolistas que o Zé falou e bem.